meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu espero que você esteja muito bem também. Então, estamos aqui juntinhos hoje para aprender coisas novas e diferentes. É a nossa aulinha de ciências da natureza. Primeiramente, seja muito bem-vindo, tá? Eu sou a professora Bárbara Gabriele, para quem ainda não me conhece. E vou aqui colaborar com a construção do seu conhecimento, para que você aprenda, muita coisa importante, ok? Então, meus amores, vamos fazer uma recapitulada do que a gente aprendeu na aula anterior? Vem comigo. O que já vimos? Na aula anterior, a gente aprendeu sobre o nascer do sol e sobre o pôr do sol. Isso mesmo, que através do nascer do sol e do pôr do sol, podemos perceber também os pontos cardeais. Isso mesmo, o norte, o sul, o leste e o oeste. A gente sabe que, apontando o braço direito para o lugar onde o sol nasce, a gente tem o leste. Do lado oposto, temos o oeste. À nossa frente tem o norte e atrás de nós fica o sul. Isso mesmo. Aprendemos também na aula anterior sobre as sombras, isso mesmo, como são formadas as sombras. Toda vez que um objeto estiver em frente a um foco de luz, cortando aí, impedindo que a luz passe para o outro lado, a gente tem a formação da sombra. Isso mesmo. E aprendemos também que a sombra da gente, por exemplo, quando a gente está na rua, ela vai variar de acordo com a posição do sol. Ela pode ficar menor ou pode ficar maior. Isso mesmo. E hoje, pessoal, nós vamos aprender uma coisa bem legal. Vamos aprender hoje sobre o meio ambiente, isso mesmo. Coisas bem interessantes que vamos aprender agora. Mas você sabe o que é o meio ambiente? O que significa a palavra ambiente? Vem ler comigo. Meio ambiente é tudo o que faz parte do meio em que vive o ser humano, os seres vivos e ou as outras coisas. Então, tudo que está ao nosso redor, pessoal, é o meio ambiente, tá bom? Tanto a natureza, quanto se você sai na rua, a rua onde você está, onde você mora, tudo aquilo ali é o meio ambiente. Todos e qualquer espaço onde o ser humano e os outros seres vivos, os animais, as plantas, eles vivem e estão, é chamado de meio ambiente. Tá? Porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente pensa que é só uma floresta, uma mata, um campo, um rio. Não, meio ambiente é qualquer meio onde nós convivemos uns com os outros. Isso mesmo. Então, vamos dar prosseguimento à nossa aulinha. Cada ambiente é de um jeito. Os ambientes apresentam algumas características. Por exemplo, a temperatura, ou seja, existem ambientes mais quentes, ambientes mais frios, ambientes com temperatura amênua, a temperatura quando não está nem quente nem frio. A quantidade de chuva que cai naquela região também vai caracterizar aquele ambiente. Existem ambientes que são muito chuvosos, que chove bastante. Existem outros ambientes que não chovem muito, não tem muita incidência de chuvas naquela região. A quantidade da luz do sol que chega naquele ambiente também vai mudar o ambiente. E também os seres vivos que habitam naquele local. Os seres vivos, os componentes naturais, os componentes construídos podem variar de um ambiente para outro. Vamos observar aqui essas duas imagens. Essa primeira imagem, por exemplo, aí, você tem a floresta amazônica. Ela é um ambiente quente, com bastante chuva. Nela existem plantas como jacarandá e animais como peixe-boi, a onça-pintada, ok? Fica lá no Pará. Essa outra imagem aqui, por exemplo,
É uma ilha, é a ilha da Geórgia do Sul. Fica lá próximo à Antártida, um lugar bem gelado. A temperatura de lá é baixíssima. O ambiente tem pouca variedade de plantas, não tem plantas diferentes, tá? Os animais que encontramos nesse tipo de ambiente, a foca leopardo, o pinguim, tá? O peixe-gelo, entre outros animais que estão habituados a viver em temperaturas frias, temperaturas muito baixas. Então, você viu, pessoal, que dependendo da luz do sol, dependendo da temperatura, dependendo dos animais que vivem naquela região, das plantas que existem naquela região, o meio ambiente ele vai se diferenciar aí. Por exemplo, aqui onde nós vivemos, né? Por exemplo, que é mais próximo do litoral, da praia, né? Aqui em Vitória, por exemplo, estamos aproximadamente a 50 quilômetros da praia. Ainda temos ambientes com muitas florestas, muito verde, mas se você for viajar mais para dentro, para o interior do estado de Pernambuco, você vai encontrar uma vegetação mais seca, mais ressecada e até pouquíssima vegetação em alguns lugares devido à quantidade de calor, ou seja, o excesso de altas temperaturas naquele ambiente que não chove muito. As pessoas sofrem muito com a falta de água nesses lugares, quanto mais para o interior de Pernambuco. Agreste, sertão, ok? É isso aí. Então, vamos lá. Existem vários tipos de ambientes, como eu falei para vocês, tá? Ambientes aquáticos, por exemplo, o que é isso? São cobertos por água, eles podem ser de água salgada, como os oceanos, os mares, ou água doce, como rios e lagos. A água doce tem esse nome por quê? Não é porque ela seja doce, tá? É porque ela tem bem menos sal do que a água do mar. Ela é chamada de água doce, mas não tem açúcar, não se preocupa. A quantidade de luz no ambiente aquático varia de acordo com a profundidade. Quanto mais fundo, mais escuro é o ambiente. Então, se você vai para um rio, para um lago, que você vê que é muito escura a água, é porque aquele rio, aquele lago ali, ele é bem profundo, tá? Quanto mais clara a água for, mais verdinha, mais azulzinha, mais transparente, mais aquela água ali, aquele rio, aquele lago, ele é rasinho, tá bom, gente? Para vocês saberem. Ambientes de terra firme. Ou seja, ambientes que têm florestas, campos, desertos, né? São chamados de ambientes terrestres. Neles, as variações de temperatura são maiores em relação ao ambiente aquático. Porque o ambiente aquático está sempre ali, geralmente é aquela mesma temperatura ali da água. Mas no ambiente terrestre, ele vai variar. Existem lugares que são mais quentes, lugares que são mais frios, e assim sucessivamente. A quantidade de água disponível no ambiente terrestre também é importante. Para quê? Para os seres vivos que o habitam. Ou seja, por exemplo, o peixinho, gente, ele não sente falta de água, né? Porque ele está ali no rio, no mar. Mas, por exemplo, a gente que está em terra firme, que está em terra, nós seres humanos, a gente sente falta de água. Sim ou não? Sim. Então, a quantidade de água ali vai variar, tá? De acordo com cada ambiente, mas a gente que somos seres humanos, nós necessitamos de água daquele ambiente, tá bom? Não temos em abundância como no peixinho, ok? Mas você sabe, agora, a diferença entre os seres que são vivos, que estão no ambiente, e os seres que não são vivos? Professor, existem seres que não são vivos? Existe sim, existem seres vivos e seres sem vida, seres não vivos. Olha para essa imagem aqui, me acompanha. O que você vê nessa imagem aí? Você vê uma árvore, você vê o céu, você vê o sol, você vê um pássaro, você vê um trator, você vê plantas, flores, borboletas, você vê um ser humano, que é uma mulher que está aí, né, aguando as plantas do seu jardim, você vê uma casa. Nessa imagem aí, você consegue perceber o que é um ser vivo e o que é um ser não vivo? Ou seja, um ser sem vida? Eu acredito que dá para perceber. Todo ser vivo, ele tem vida. Isso mesmo, ele vive. E agora eu vou te dizer quais são as características dos seres vivos para que a gente possa distinguir bem aí os seres vivos dos seres não vivos. Por exemplo, essa casa aí, ela não tem vida. Ela é um ser sem vida, é um ser não vivo. Então, vamos lá.
Seres vivos. Seres vivos, gente, são todos aqueles seres que têm vida, que se movimentam, que respiram, tá bom? Então, quais são as funções principais dos seres vivos? Respirar. Todo ser vivo precisa respirar. Aí você pensa, uma casa, ela respira? Não. Um carro respira? Não. Um ser humano respira? Sim. Uma plantinha respira? Sim. Uma árvore respira? Sim. Os peixes respiram? Sim. Se respira. Se precisa se alimentar, se precisa ingerir água, então é um ser vivo. Então, para ser vivo, nós precisamos respirar, precisar se alimentar e ingerir água para viver. Um ser vivo sem alimento e sem água, ele acaba morrendo. Isso mesmo. Durante a vida também, os seres vivos podem dar origem a outros seres vivos semelhantes a ele. Ou seja, quando a gente tem um bebezinho, ou um animal tem um filhotinho, esse ato de gerar outros seres vivos semelhantes, parecidos com você, se chama reprodução. Então, quando ali a galinha tem seus pintinhos, o elefante tem seu filhote, a mamãe ali gera um bebê, ela está fazendo o quê? A reprodução. Outra característica dos seres vivos também é justamente isso, poder se reproduzir, gerar seres vivos semelhantes a ele, é a reprodução, tá? Outra característica também dos seres vivos é o ciclo de vida. Todo ser vivo nasce, cresce, se desenvolve, vira adulto, tem filhotinhos, fica bem velhinho e depois morre. Isso é o ciclo da vida. Isso acontece tanto com animais, como com plantas, com árvores, com seres humanos. Todo ser vivo tem um ciclo de vida. Nasce, cresce, desenvolve, se reproduz, envelhece e morre. Isso é o que nos faz ser seres vivos, tá bom? Então, qual é o ciclo de vida? Primeiro a gente nasce, depois cresce, se reproduz, tem filhotinhos ou tem filhos, envelhece e, por último, a gente morre. Isso mesmo, é o ciclo natural da vida. Olha aí, primeiro o pintinho nasceu, depois ele cresceu, tanto o pintinho quanto a árvore era uma sementinha, cresceu, aí se reproduziu, aí ó, a galinha teve pintinhos, a árvore produziu frutos, quando a árvore produz frutos, ela vai se reproduzir, porque a sua semente, quando cai na terra, vai gerar uma outra plantinha, então a árvore também está se reproduzindo, uma árvore vai dar origem a outra árvore, através do seu fruto e da sua semente, isso mesmo. Depois, tanto a árvore quanto o ser humano, a galinha, o animal, vai envelhecer. E por último, vai morrer, isso mesmo, é o ciclo natural da vida. Olha, o ciclo da vida do ser humano também é bastante parecido. Nasce, cresce, vai se desenvolvendo, vai aprendendo, até ficar aí um jovem, depois um adulto, aí depois vai envelhecer e por último vai morrer, tá? Agora, pessoal, nós vamos entender um pouquinho sobre os elementos que não têm vida. Isso mesmo, que não nasce, não cresce, não se desenvolve, não se reproduz, não precisa beber água para poder viver, não precisa comer para poder viver, não precisa respirar, porque não vive, na verdade. É um ser que não tem vida, tá certo? Não necessita dessas coisas. Vamos aprender um pouquinho sobre ele? Vão comigo. Os elementos não vivos, eles são componentes naturais, tá? Ou seja, por exemplo, o Sol. O Sol é da natureza, é um componente natural, mas o Sol respira? O Sol come, bebe água, se reproduz, vai gerar outro solzinho, filhotinhos? Não, ele é um ser que não tem vida. O raio, a lua, o arco-íris, a água, a estrela, a terra, as rochas, tudo isso aí faz parte da natureza. Por isso que são elementos não vivos, mas são componentes naturais, porque são da natureza. Mas eles têm vida? Não têm vida. Não nasce, não se reproduz.
A lua não vai dar origem a outras luazinhas pequenininhas. Ela é só uma, ela não se reproduz, não bebe água, não se alimenta, não precisa respirar. São elementos não vivos, ou seja, elementos que não têm vidas. Mas esses elementos não vivos, além de serem componentes naturais, né, como o ar, como o sol, como a água, como o solo, a terra, a grama, eles também podem ser, sabe o quê? Elementos construídos, isso mesmo. Os elementos não vivos, além de ser elementos naturais, também podem ser componentes construídos. Construídos, sim. Observa aí essa teia de aranha. Quem foi que fez a teia de aranha? A aranha. Ela foi feita por um ser vivo, que é a aranha. Mas ela não tem vida. A teia de aranha não respira, a teia de aranha não come, não tem filhotinhos, tá bom? Por exemplo, aí, ó, a casinha do passarinho, que ele fez o ninho aí, a casinha, por exemplo. Ela tem vida? Não, não tem vida, né? Mas ele foi feito por um ser vivo. Por isso que é um elemento natural, mas é um elemento, um componente construído. O Sol, por exemplo, não é um elemento construído. O ser humano não construiu o Sol, não construiu a Lua, né? Mas os animais, os seres vivos, podem construir componentes não vivos. Esses aqui que eu mostrei são os componentes não vivos construídos por animais. Mas também temos elementos não vivos que são componentes construídos pelo ser humano. Isso mesmo que os animais não podem construir. Por exemplo, casas, remédios, barcos, bolas, jarros, xícara, todos os objetos e as coisas, carros, prédios, tudo isso são componentes construídos pelo ser humano e também são elementos sem vida, elementos não vivos. Isso mesmo. Então, vamos separar aqui bem para a gente entender. Os elementos não vivos podem ser componentes naturais, vento, chuva, sol, fogo, a lua, arco-íris, o sol, o raio, as rochas. E podem ser elementos construídos. Podem ser construídos por animais, como a teia de aranha, a colmeia, o ninho, a casa do João de Barro. Ou pode ser construído pelo ser humano, como uma bicicleta, uma roupa, um livro, um carro, um skate, uma casa. Ok? E aí, pessoal, ficou claro para vocês o que é ser vivo, o que é ser não vivo? E dentro dos seres não vivos, existem os componentes naturais e os construídos, sendo construídos por animais ou construídos pelo próprio ser humano. Então, quero ver agora se você aprendeu. Vamos lá? Circule apenas de seres vivos. Vamos lá. O tucano é ser vivo? Será que ele é um ser vivo? Ele respira? Respira. Ele come? Come. Precisa de água? Sim. Ele gera filhotinho? Se reproduz? Sim. Então, ele é um ser vivo. O sol é um ser vivo? O sol não respira, não come, não se alimenta e não gera outros sóis, tá? Ele não é um ser vivo, ele não se reproduz. Mas, por exemplo, o cogumelo, sim, é uma planta. E toda planta se reproduz, tem vida, respira, se alimenta, tá bom? A borboleta também é um ser vivo, ela respira, ela se alimenta, ela se reproduz, vai gerar aí outras borboletinhas, assim como a iguana, tá bom? Ela também se reproduz, ela respira, ela come, se alimenta, precisa de água. Então, tudo isso aí são seres vivos. Será que agora você consegue perceber quais são os seres que não têm vida? Os elementos não vivos? Vamos lá. Por exemplo, a teia de aranha. Isso mesmo. Apesar de ter sido fabricada pela aranha, tá? Ela não tem vida. A teia de aranha não respira, não come, não se alimenta, não bebe água e não se reproduz. E não tem um ciclo da vida. Tá bom? Ela pode ser destruída, mas morrer ela não morre, porque ela não vive, não tem vida. O pássaro tem vida. O skate não é um elemento vivo, é um elemento não vivo. Agora, a aranha, ela foi construída por quem? Por um animal. E o skate? O skate foi construído pelo homem, isso mesmo. A estrela é um ser vivo? Sim,
Eu ouvi alguém dizer sim, nananina não. Apesar de ser um elemento da natureza, natural, é um componente natural, mas não tem vida. A estrela não respira, não se alimenta, não bebe água, não gera outras estrelas, não se reproduz e não morre. Então, não é um ser vivo, é um elemento não vivo. Isso mesmo. E por último, esse pedaço delicioso aí de torta de morango, construído pela mão do homem. Então, não é um ser vivo, é um elemento não vivo construído pelo homem. Olha a curiosidade aqui. Você sabia que os castores constroem barragens com entradas submersas para proteger-se e proteger também os seus filhotes dos predadores? Exatamente. Mas eu vou perguntar para você. Primeiro, o castor, ele é um ser sem vida ou um ser vivo? Se você falou ser vivo, você acertou. Mas a casa que o castor construiu, ela é sem vida ou é viva? Ela é sem vida, ela é construída. E a casa do castor é natural ou é construída? É um elemento que já está ali na natureza ou é um elemento que vai ser construído? Construído, né, gente? Acabei de falar. Ela é construída pelo castor, ok? Vamos lá. Observe essa imagem aí. Você consegue perceber nessa imagem quais são os seres vivos e os seres sem vida? Vamos primeiro para os seres vivos. Quais são os seres vivos dessa imagem? Nós temos o homem, os coqueiros, a mata lá atrás e a grama, né? Plantas e animais são seres vivos. E quais são os seres não vivos? Elementos não vivos. Primeiro vamos para os elementos naturais, ou seja, da natureza. A água não é um ser vivo, mas é natural. Nuvem, céu, o ar e a luz do sol são elementos não vivos naturais. Mas quais são os elementos não vivos construídos? Aí você tem os barcos ou as canoas, remo e as roupas que aí o homem está usando. Isso mesmo, pessoal. Seres vivos, vamos recapitular, aqueles que têm o ciclo da vida, que precisam respirar, se alimentar, beber água. Quais são? Todos os animais, todas as plantas, todos os insetos e todos os seres humanos são seres vivos. Os elementos não vivos, nós temos os naturais, que é o sol, lua, arco-íris, fogo, estrela, terra, rocha, vento, e os construídos, tanto pelos animais quanto pelos seres humanos. E aí agora, pessoal, chegou a hora da nossa revisão, tá? Muito facinho. Primeiro nós temos aí em cima a palavra ambiente. O ambiente, ele é formado por quê? Ele é formado pelos seres vivos, o que mais? Os componentes não vivos e os elementos construídos. Vamos para alguns exemplos de seres vivos. Quais são os seres vivos? Animais, todos os animais, tá? Plantas e seres humanos. E quais são os componentes não vivos? Por exemplo, nós temos o Sol, que é um componente não vivo, mas é da natureza, as rochas e os rios. E os elementos que são construídos, tanto por animais quanto por pessoas. Quais são? Ninhos, tocas, né? Ou casas. Por exemplo, ninhos para os passarinhos, a toca, por exemplo, para os coelhos, e as casas para os seres humanos. E aí, pessoal, gostaram da nossa aula? Boa, né? Então, por hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula tem muito mais coisa interessante e muito boa para a gente aprender sobre seres vivos. Vamos continuar falando sobre eles, ok? Então, pessoal, por hoje é só, tá bom? Um beijo para você, um abraço e até a próxima aula.